agora nós vamos receber a mensagem da palavra de Deus. Após esta canção, presbítero Framile, com a palavra de Deus esta noite. Canta, igreja. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Fique de pé comigo em nome de Jesus e abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 21. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Enquanto você procura, quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade que nos é concedida de comunicar a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, digam amém. Assim diz a palavra de Deus: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35 em diante. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Fecha os teus olhos e oremos nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Estamos num culto da família, o culto do milagre. Pai, assim como já ouvimos, Senhor, e vimos da tua parte, eu te peço, continua operando através da tua palavra. Pai, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje está meu amigo Ravel no teclado.
Me ajude a pregar, meu querido. Deus possa te usar neste instrumento. Glória a Deus. Estamos em um culto da família com a temática Não temas, crê somente. E temos diante de nós uma história muito conhecida da igreja do Senhor. E eu quero trabalhar essa mensagem a partir do versículo 21 até o versículo 42, analisando a partir de 4 óticas, a partir de 4 cenários. E eu vou tentar ser, aleluia, o mais didático possível, para que você possa, aleluia, entender. E eu já lhe peço que você possa nos acompanhar com toda a atenção. O primeiro cenário que eu quero descrever para você está descrito a partir do versículo 22 até o versículo de número 24. A Bíblia diz que chega um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e tem algo acontecendo na família dele. Primeiro, a sua filha está moribunda. Preste atenção. Esse termo moribunda não quer dizer que a filha de Jairo já estava morta, não. Tanto que outras traduções vão dizer que a filha dele estava morrendo, estava agonizando. Outra versão vai dizer que a filha dele estava à beira da morte. Primeiro cenário é esse. Jairo vai ao encontro de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e lhe roga, lhe pede aos prantos e com insistência. O primeiro cenário: sua filha está à beira da morte. Neste cenário tem um Jesus que vem entre a multidão, mas tem, aleluia, alguém que faz uma petição, um clamor diante de Jesus e diz para Jesus: Senhor, venha e lhe imponhas as mãos para que ela seja curada e viva. Nesse primeiro cenário há uma situação muito difícil, mas há uma atitude que foi tomada, de se apresentar e adorar a Jesus Cristo. Há um ato de fé. Ele diz: se o Senhor vier e impor as mãos sobre a minha filha, com certeza ela será curada e ela vai viver. Esse é um ato de fé que todos nós precisamos ter diante de uma situação difícil. E essa ação gera um resultado. A Bíblia diz no versículo 24 que Jesus foi com ele. Se a história terminasse aqui, já tinha um resultado muito grande. Um ato de fé de Jairo resultou que Jesus Cristo começou a andar com ele em direção ao seu problema. Jesus começou a andar com ele em direção à sua casa, em direção à sua família. E se Jesus está do nosso lado, a vitória é certa. Mas essa história, ela é interrompida. E se a Bíblia fala, eu não posso deixar de falar dela, apesar de não ter falado na leitura inicial. Tive que pular para não ficar muito cansativo para você. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus ia pelo caminho, no meio da multidão, a multidão o seguia, a multidão o cercava, mas a Bíblia diz para nós que no meio da multidão, uma mulher se destaca. E a Bíblia conta para nós essa história da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nos diz que esta mulher estava 12 anos sofrendo de uma grave hemorragia, que já tinha tentado ir por vários médicos. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo que ela tinha, porém
ela ia de mal a pior. Porém, a Bíblia também nos diz que ela ouviu falar de Jesus. E em seu coração ela disse, aleluia, que somente se eu tocar na sua vestimenta, eu serei curada. A Bíblia diz que ela toca na vestimenta de Jesus. E Jesus sente, primeiro ela sente que foi curada. E Jesus sente que dele saiu virtude. Quem sabe você diga, mas meu irmão Franz, era uma multidão que estava apertando Jesus. Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Até os discípulos disseram, Senhor, tem uma multidão te cercando e tu quer saber quem foi que te tocou? Mas eu tenho que dizer para a igreja que o toque daquele que tem fé é um toque diferente. O toque daquele que busca em espírito e em verdade é um toque diferente. Jesus Cristo quis saber, alguém chamou a atenção por causa do seu ato, alguém chamou a atenção de Jesus por causa da sua coragem, alguém chamou a atenção de Jesus por causa da sua fé. E ela disse, temendo e tremendo, que ela havia o tocado. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Esse foi o segundo cenário dessa história. Mas tem uma interligação entre eles. Enquanto eles iam andando, a mulher do fluxo de sangue também foi alcançada. O teu ato de fé, quando você chamar Jesus, aleluia, em direção ao teu problema, também vai alcançar outras pessoas. O testemunho, aleluia, conforme foi contado aqui, o teu testemunho também vai alcançar outras pessoas. Através da tua fala, da tua vida, do teu viver e do teu mover, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ouvir e vão dizer, esse Jesus aí tem a solução para o meu problema, tem a solução para a minha casa, tem a solução para a minha família, tem a solução para a minha vida. E quando Jesus caminha do teu lado, onde Jesus caminha tem milagre. Por onde Jesus passa tem resposta. Por onde Jesus passa o céu se move, aleluia, em favor daqueles que o amam. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Vamos para o terceiro cenário. O terceiro cenário está a partir do versículo 35 até o versículo de número 43. A Bíblia diz que enquanto Jesus Cristo estava falando para a mulher do fluxo de sangue, alguns da casa de Jairo chegam e trazem uma triste notícia. A Bíblia diz assim, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Para você entender isso aqui, outras traduções também dizem assim, não adianta mais incomodar o mestre. Uma outra versão ainda diz assim, não precisa mais incomodar o mestre. Jairo estava à procura de uma cura para sua filha. Mas aí o cenário agora muda. Já não é mais um cenário de doença, de enfermidade. Agora o cenário é de morte. Qual pai ou qual mãe queria receber uma notícia como essa? Só quem já perdeu algum filho sabe a dor que Jairo estava sentindo nessa hora.
E aí você vê uma ação diferente por parte de Jesus. O próximo versículo diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu entendo que Jairo estava do lado de Jesus. E as pessoas que estavam na casa de Jairo chegam para Jairo e dão a notícia para Jairo. É o que diz a palavra. Só que Jesus ouviu a notícia. Jairo com certeza se entristeceu muito. Jairo recebeu a notícia que nenhum pai queria ouvir. Mas Jesus Cristo estava do seu lado para lhe dar conforto e consolo. Jesus ouviu a notícia que falaram para Jairo e disse: Jairo, não temas, Jairo, não tenha medo, somente crê. Sabe o que estava acontecendo? Agora era Jesus que estava encorajando Jairo. Agora era Jesus que estava ordenando. Agora era Jesus que estava solicitando. Não era mais Jairo que estava pedindo. Agora era Jesus que estava dizendo para ele: Jairo, calma. Calma que eu estou no controle. Calma que eu estou do teu lado. Calma que eu estou no caminho em direção à tua casa. Aleluia! E esse é um padrão da Bíblia. Jesus encorajou Jairo. E Deus por várias vezes encorajou seu povo. Me prova na Bíblia, irmão Franz. A Bíblia vai dizer para nós em Êxodo 14 que o povo de Deus estava frente a um mar, sendo cercado pelo exército de Faraó. O povo, aleluia, começou a murmurar, mas Moisés, aleluia, toma uma atitude. Moisés toma uma postura, aleluia, diante daquela situação e diz ao povo de Deus: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Diante de qualquer problemática, em qualquer área da tua vida, não pare de marchar. Jesus estava do lado. Ele poderia parar, mas Jesus estava dizendo: eu vou continuar caminhando contigo, Jairo. A Bíblia vai também dizer para nós outra história, também muito conhecida da igreja. 1 Samuel 17, aleluia, Golias está afrontando o povo de Deus. 1 Samuel 17, do 43 ao 47, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nenhum cenário difícil é o fim. Nenhum cenário dramático é o fim. Não importa a situação, Deus está com você e quer, aleluia, mudar a rota, quer, aleluia, mudar o cenário, quer fazer um milagre. A tragédia pode ser a ocasião
para sermos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu vou repetir essa frase. A tragédia pode ser a ocasião para sermos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Em nenhum momento pense que o teu Deus te abandonou. Não importa a situação, é uma tragédia. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus está agindo por você, pela sua casa e pela sua família. E aí nós chegamos, louvado seja Deus, ao momento em que Cristo faz uma seleção das pessoas que vão seguir com Ele. Versículo 37, Ele não permite que a multidão o siga, mas chama para ir com Ele somente Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aí, a Bíblia também nos diz que quando ele chega na casa de Jairo, há um alvoroço de pranto, há um alvoroço de choro. A Bíblia diz que muitos choravam e pranteavam. E você que conhece a Bíblia sabe que naquele tempo havia certas pessoas chamadas carpideiras, que eram pessoas pagas, eram mulheres pagas só para chorar e lamentar e alvoroçar, para expressar luto. Para quê, irmão Franz? Para expressar que aquela pessoa que morreu era uma pessoa importante, e que aquela pessoa, ela tinha uma importância, um status social. Se nós vermos esqueci o nome que dá quando a gente vê indo para o cemitério, como é o nome? Cortejo. Quando a gente vê o cortejo, e você vê um cortejo grande, muitos carros, ônibus, você diz, alguém importante morreu. Exatamente era isso que estava acontecendo aqui. Na época não tinha carro, buzina, fogo de artifício, mas tinham essas carpideiras, que já estavam lá chorando, fazendo o seu papel. Mas Jesus dá uma palavra no versículo 39 e diz: porque vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E aí o versículo 40, de repente é uma mudança de atitude. Aquelas pessoas que estavam chorando, a Bíblia diz que agora elas começam a rir. Há um riso de desprezo. E por causa disso, a Bíblia diz no versículo 40, e riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Quem não crê, te prepara para dar um glória a Deus aí. Quem não crê na promessa do milagre, não é digno de ver e de vivenciar o milagre. Para quem crê, vai ver. Para quem crê, vai vivenciar. Quem crê, aleluia, vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida de uma maneira plena. Elas riram. O que Jesus disse? Sai, vocês não vão comigo. Jesus já tinha escolhido quem ia com ele. E ainda no versículo 40, ele escolhe o pai e a mãe. E eles entram no cômodo em que a menina estava. E aí eu parto para o quarto e último cenário desta pregação. O último cenário é o aposento, é o recinto onde a criança estava. Agora só estão presentes o pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago, João e a menina. E a Bíblia diz que Jesus toma uma atitude. Ele toma a mão da menina e diz:
Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. A morte não pode contra uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo não prevalece quando Jesus Cristo se levanta e dá uma ordem. Aleluia, hoje é noite de milagre para a minha e para a tua vida. Hoje o Senhor se levanta e dá uma ordem ao meu e ao teu respeito. Aleluia, o mar vai ter que acalmar, o vento vai ter que se acalmar. E se a morte hoje, aleluia, ele vai ressuscitar. Aleluia. No último cenário tinham poucas pessoas. E aí eu tenho que fazer uma parte para você. Quem são as pessoas que nós temos chamado para nos cercar? Até Jesus tinha um círculo mais próximo. Para quem você tem aberto as portas da tua casa? Quem é que você acha que está orando por você? Você tem que se cercar de pessoas que creem no teu milagre. Você tem que se cercar de pessoas que vão orar com você. Você tem que se cercar de pessoas que estão alinhadas com o teu propósito. Você tem que chamar Jesus para pelejar contigo. Jesus está interessado em realizar o teu milagre, em fazer conforme a tua petição. Chama Jesus para dentro da tua casa. O pai, a mãe, 3 amigos e a criança. Como é que está o teu culto? Como é que está a tua convivência? Jesus já está dentro do teu lar. Quem sabe não esteja, mas hoje você tem a oportunidade de chamar Ele para dentro da tua casa. Quem sabe você tem um filho que não está morto fisicamente, mas está morto espiritualmente. Quem sabe você tem um filho que vive trancado no quarto, que, aleluia, assiste o que ele quiser, faz o que ele quiser, e já não tem mais o convívio familiar, aleluia, na mesa, na hora do almoço. Quem sabe você tem um filho que está morto para o relacionamento familiar, mas hoje Deus vai mover os céus e a terra em teu favor. Quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu queria tanto que meu filho estivesse aqui. Eu queria tanto que a minha esposa ou meu esposo estivesse aqui. Quem sabe alguns de vocês chegaram aqui dizendo: eu queria tanto que meus pais estivessem aqui. Hoje Jesus está aqui para ouvir a tua petição. Eu quero dizer, aleluia, que meus pais estão aqui, são fruto de oração. Já orei muito por eles, estão aqui, estão congregando no Templo Central. Oramos por ele, oramos junto com os pastores. Hoje estão aqui adorando o Senhor e Salvador da minha vida. O Jesus que me salvou, salvou a vida deles. E como Ele fez na minha vida, pode fazer na vida de vocês. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje para dizer que se para você a morte é o fim, para Jesus não. Eu vim aqui para lhe dizer que conforme foi lá, o clima de funeral virou festa. A morte reinou, o inimigo reinou até Jesus chegar. Jairo estava chorando, mas agora ele se alegrava, porque Jesus, aleluia, tinha chegado e mudado aquele cenário. Deus quer agir na minha e na tua vida. Deus quer lutar por você.
Deus, aleluia, quer salvar, quer curar, quer abrir o caminho, quer fazer algo extraordinário. E hoje eu quero convidar pessoas e as famílias nessa noite que precisam de um milagre, que precisam de uma ação sobrenatural, que precisam do mover de Deus, que precisam de uma resposta de Deus. Eu te convido para vir hoje à frente, porque nós queremos orar por você. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, Jesus está de portas, está de braços abertos para te receber. Você que precisa do teu milagre, eu te convido para vir à frente hoje. Vamos louvar o Senhor? Tem um da Cassiane que diz assim: Deus não rejeita a oração. Se puder, louva isso. Se não, deixa Deus usar vocês. Vamos louvar. E você que tem algo, aleluia, para apresentar diante do Senhor, essa é a hora. Esse é o momento do milagre. Venha em espírito de adoração. Venha, aleluia, buscando ao Senhor, ao autor e consumador da tua fé, porque Ele hoje tem resposta para a tua vida. Hoje Ele tem resposta para a tua família. Hoje Ele age na tua causa e decreta a bênção e a vitória. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de Deus está com as mãos estendidas sobre o seu povo nessa noite. Louve ao Senhor. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor. 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 Senhor, meu Deus, eu não podia me esquecer de uma mensagem para esses jovens e adolescentes que estão aqui. A Bíblia diz e menciona que aquela criança tinha uma idade, 12 anos. Por que a Bíblia menciona essa idade? Porque quando a história judaica nos revela que quando a menina completa 13 anos, acontece uma série de mudanças culturais para ela. Agora ela passaria a ser prometida em casamento. O que isso quer dizer, irmão Francis? Que quando uma criança morria com 12 anos era uma tragédia, porque o sonho que aquela menina poderia viver havia morrido. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que Ele ainda realiza sonhos na vida da mocidade. Deus ainda realiza sonhos no meio da juventude. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são os teus projetos, mas Deus está ressuscitando hoje nessa noite. Eu não sei se você já desistiu, mas Deus manda eu dizer para vocês que os planos ainda estão de pé. As promessas ainda estão de pé. Seu louvor invade o céu. Deus Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. ordena
ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém Fecha. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, Sua bênção chegou comece a cantar com muito louvor. com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Fecha teus olhos nessa hora. Se tiver alguém, vem. É a última vez, aleluia, que eu faço essa convocação. O mar vai se abrir, a muralha vai cair, a cova vai se fechar, aleluia. Deus está com as mãos estendidas sobre o seu povo. E o que Ele espera de mim e de você? Não temas, somente crê. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa a necessidade, não temas, somente crê. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos da tua parte. Nós cremos, Senhor, aleluia, que o Senhor move o céu em favor da tua igreja, que o Senhor move o céu em favor das famílias. Pai, nós cremos, aleluia, que nós louvamos, e nós louvamos, aleluia, com os olhos da fé, crendo que o Senhor já concedeu a vitória, o Senhor já concedeu a bênção. Pai, obrigado. O Senhor já operou um milagre. Covas foram fechadas nessa noite, cadeias foram quebradas. O milagre chegou para o teu povo e para a tua igreja. Pai, fortalece a nossa fé, que nós possamos continuar firmes nesse propósito de te servir em espírito e em verdade, sabendo que o Senhor caminha do nosso lado e que se o Senhor está conosco, a vitória é certa, aleluia. E quem crê nessa palavra e quem recebeu, levanta a tua mão e glorifica ao nome do Senhor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.